Vocês já passaram pela experiência de se sentir frio espiritualmente? Pois é, eu sou um pastor e recentemente eu passei por uma frieza espiritual. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Pablo Fernandes, esse aqui é meu canal, no qual eu compartilho alguns conteúdos que eu creio que podem te ajudar no decorrer da sua caminhada, seja pessoal, seja espiritual. E eu estou abrindo aqui o jogo bem simples, bem direto, sobre uma questão pessoal minha, no que diz respeito à frieza espiritual. Por que o título desse vídeo é Eu sou um pastor e esfriei espiritualmente? Porque às vezes na cabeça das pessoas elas acreditam que o pastor ele não está propício à frieza espiritual, né? A viver aquela vida não dentro do plano perfeito que Deus tem para ele. E às vezes eu acho que falta no nosso meio, né, de líderes religiosos é a transparência, a vulnerabilidade de mostrar para as pessoas que nós também, se não vigiarmos a nossa vida espiritual, a gente também está propício a viver essa frieza, né? Agora, a questão é, o que nós fazemos quando nós esfriamos espiritualmente? De uns tempos para cá, na verdade antes, né, do meu recomeço, eu comecei a perceber que a minha vida com Deus, e eu não estou falando sobre estar desviado, tá, gente? Eu não estava desviado, não estava em pecado, nem nada. Só que às vezes a gente cria umas teorias dentro do ambiente cristão que a frieza espiritual, ela só é frieza se tiver pecado envolvido. Não necessariamente. A frieza espiritual, ela é a falta da fome pela presença de Deus, né? O envolvimento com coisas que são naturais, com as coisas terrenas demais, né? Aquele envolvimento, aquele desejo, aquele anseio pelas coisas terrenas e acabamos esquecendo das coisas que são espirituais. Então, eu, como um líder religioso, como um pastor de uma igreja, passei por essa situação de frieza. E o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, a frieza espiritual, ela não vem de um dia para a noite. Ela não vem do dia para a noite. Você não acorda e se sente frio espiritualmente. A frieza espiritual, ela é um processo. É um processo que, se você não tiver cuidado, você é tão envolvido pelas coisas desse mundo, pelas coisas, como Jesus disse, pelas fascinações das riquezas, que você esquece, ou melhor, você fica distraído em relação ao propósito de Deus para a tua vida. Então, no meu quesito, na minha parte pessoal, o que estava me tirando assim do plano perfeito de Deus era o consumo excessivo de redes sociais, né? As distrações com as redes sociais. E não era coisa pesada, não era coisa pejorativa, né? É porque eu, como tenho um senso de justiça muito grande, eu acabava que me envolvi muito com as questões políticas da internet, né? E isso acabou me levando para um lugar tão profundo de distração espiritual que chegou um momento que eu comecei a pensar, eu falei, não, peraí, será que é isso que Deus tem para minha vida? Será que esse é o plano de Deus para minha vida? Porque se esse não é o plano de Deus para minha vida, com certeza eu estou fazendo alguma coisa errada. E talvez você está me assistindo agora e você talvez tenha ficado também distraído por algumas coisas desse mundo e você se esfriou espiritualmente. E da mesma forma que aconteceu comigo, pode ter acontecido com você também. Pode estar acontecendo com você também, de você estar frio espiritualmente e não estar percebendo isso, como eu também não percebi, né? Só que eu me lembro de uma passagem que está no livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 15 e 16, que o Senhor disse para aquela igreja o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, olha só o paralelo que Jesus está fazendo. Eu não quero que você seja eu não quero que você seja morno. E ele diz: quem dera você fosse frio ou quente. Ou seja, Jesus está dizendo: quem dera que você estivesse nas extremidades, você está no meio. Em outras palavras, você está achando que está fervoroso, mas na verdade você está frio espiritualmente, você está morno. E sabe, essa posição de mornidão espiritual na qual a gente frequenta os cultos, canta as músicas que cantam na igreja, né, dá a paz do Senhor para os irmãos, e quando chega em casa a nossa vida, o nosso comportamento está totalmente fora do plano perfeito de Deus para a nossa vida. Pois é, isso é frieza espiritual.
E quando Deus me despertou para viver o plano perfeito dele para minha vida, né, eu decidi me levantar. Eu falei, não é esse lugar que Deus quer que eu faça. O que é que eu fiz? Os primeiros passos, cortei rede social. Jesus disse, se a tua mão direita te faz pecar, arranca fora. É melhor você entrar na glória, no reino dos céus, sem as mãos, do que ter perdido o seu corpo todo. Se a tua perna te faz pecar, arranca fora. Se os teus olhos te fazem pecar, arranca fora, porque é melhor você entrar no reino de Deus, no reino dos céus, sem um olho, sem a perna, do que entrar sem o corpo todo. Então, existem coisas, comportamentos que nós vamos precisar mesmo arrancar fora, pelo menos por um tempo, para que a gente possa ter maturidade suficiente para voltar a ter aquilo novamente. Então, eu decidi tirar as minhas redes sociais, me abster totalmente de rede social, e eu comecei a voltar às primeiras práticas, como o Senhor disse para aquela igreja de Éfeso, volta à prática das primeiras obras, né? E eu comecei a voltar às práticas das primeiras obras. Leitura mais intensa, leituras de livros, leituras da Bíblia, oração no Espírito, oração com o Senhor dentro do quarto. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, o anjo não vai aparecer para você, não haverá uma manifestação sobrenatural das portas se mexerem, das coisas aparecerem, não. É só aquela consciência de que você não está dentro do plano perfeito de Deus para a tua vida. E quando eu percebi isso, graças a Deus, eu percebi a tempo. E hoje eu posso dizer que eu estou me reencontrando cada dia mais com a presença do meu Senhor, reconhecendo o Senhor em todos os meus caminhos e Ele endireitará as minhas veredas. Então, se você chegou até aqui, não te esquece de deixar um like também, né? Não te esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, se você chegou por aqui, você é um líder religioso, você é um pastor, você é um padre, você é alguém da igreja e esfriou espiritualmente, eu quero te dizer que Ele não apaga o pavio que fumega e nem despedaça a cana quebrada. Você pode estar nessa sensação da frieza espiritual, nessa posição da frieza espiritual, mas eu quero te falar que Deus tem renovo para a tua vida, se você se colocar numa posição de buscar a presença dele de todo o seu coração. Amém? Então, que você tenha gostado desse vídeo que eu estou compartilhando aqui no meu canal. Se inscreve, deixa o like, ativa o sino novamente para você não esquecer que quase todos os dias eu estou postando vídeos aqui que com certeza podem acrescentar demais na tua vida, tá certo? Então, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.